Prontinho. Oi, gente, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, primeiramente, pela presença de vocês aqui no nosso retorno das noites pedagógicas, nas terças-feiras, com a duração de 1 hora. Eu e Maria São Pedro estaremos aqui todas as noites até novembro, certo? E esperamos vocês para aprendermos juntos cada vez mais. Hoje vai ser a noite pedagógica de língua portuguesa com Maria São Pedro, e a gente vai revezando. Na próxima é matemática e depois Maria São Pedro. Então, sempre que vocês quiserem falar, levanta a mãozinha, a gente dá a voz, pode fazer perguntas no chat também, e a gente solicita que também participem, né, Maria, para a gente interagir sempre um pouquinho mais, certo? Então, sejam bem-vindos, e qualquer dúvida, qualquer sugestão, a gente está aqui. Né? Boa noite, professores. É um prazer estar aqui novamente com vocês, retomando mais, né, uma ação da equipe da CEMED para melhorarmos os nossos planejamentos, nosso trabalho, pensar nos índices de desenvolvimento dos alunos, e com eles aqui nós vamos aprimorando aquelas habilidades que encontram com necessidade de aperfeiçoar, e também dando continuação à nossa formação em exercício. Então, sejam bem-vindos, né, neste segundo semestre. Eu e a professora Aline, como ela já falou, estaremos aqui, e a nossa formação aqui ela é curtinha, ela tem o tempo de 60 minutos, então é bom vocês interagirem, que a gente sempre deixa algum tempinho dentro do nosso cronograma para que vocês possam participar também. Vou compartilhar a tela, então sejam todos e todas bem-vindos aqui novamente na nossa noite pedagógica. O professor Genivaldo está com a mão levantada, gostaria de falar, professor? Eu acredito que não, né? Então, pode apresentar, Maria. Certo, vamos lá. Eu vou acompanhando vocês pelo chat e pelo WhatsApp nosso WhatsApp também do 5º ano, para poder chamar o pessoal. Tá bom, Maria? Qualquer dúvida, a gente vai conversando. Tá bom, como eu não estou vendo a tela, se algum professor pedir para levantar a mão, aí você me avisa. Pode deixar. Tá bom. Boa formação. Obrigada. Bem, nossa noite pedagógica aqui da nossa equipe, COEF, CEMED, também agradecendo a nossa técnica do CEAF, a Sheila Conceição, que está aqui conosco hoje. Seja bem-vinda também, Sheila. Então, eu e a professora Aline, né, nós duas preparamos essa formação, sempre alternando entre língua portuguesa e matemática. Então, hoje nós temos como tema da nossa noite estabelecer relações entre partes do texto. Acho que eu coloquei aqui. Houve um errinho, não é esse aqui, Aline, é outro slide. Deixa eu ver se está certinho aqui. Professores, hoje à nossa noite nós vamos falar sobre os elementos da narrativa e a finalidade do texto. Esses imprevistos acontecem aqui no ao vivo. Foi só o card, não foi, Maria? Foi só o card aqui. O card que você não trocou. O card não está, vamos colocar aqui. Vamos continuar aqui nossa apresentação. Hoje é a nossa noite pedagógica, os elementos da narrativa e a finalidade do texto, especificamente para os professores do 4º e do 5º ano, mas também estendemos o convite aos demais professores da rede, que é sempre bom aprimorar o que nós efetivamente trabalhamos, né, no nosso planejamento. Os descritores que nós trabalhamos hoje é o D16, identificar a finalidade de texto em diferentes gêneros, e também reconhecer os elementos que compõem uma narrativa. Então, esses 2 descritores que foram escolhidos, eles são resultados também da nossa avaliação formativa, que foi feita agora no finalzinho de julho, né? Os nossos estudantes passaram por essa avaliação de acompanhamento, e com a devolutiva,
esses descritores tiveram o D16, identificar a finalidade, houve até um bom desenvolvimento, mas reconhecer os elementos que compõem uma narrativa, houve um rendimento, né, um pouco inferior. E como eles fazem partes, né, e são habilidades que estão associadas, então retomamos um pouquinho o D16, né, teve um resultado acima de 70%, mas que traz subsídios para que os alunos reconheçam também os elementos da narrativa, entendendo aí o assunto e a finalidade do texto. Os nossos próximos encontros agora nesse segundo semestre, né, acontecerão agora no mês de agosto, setembro, outubro e novembro, e de acordo com as apresentações nós vamos mostrando os dias da semana, devido a algumas programações, pode ser que uma terça-feira ou outra não tenha, então nós vamos informando vocês as datas. E lembrando também que estamos aqui sempre às 17h15, nesse mesmo link, isso facilita muito para que vocês possam entrar. Então, dentro desse descritor do D16, a partir dos resultados da nossa avaliação formativa, identificar a finalidade de textos em diferentes gêneros. E quando nós colocamos identificar a finalidade, nós queremos que esses alunos, né, reconheçam, né, para que serve os textos, né? Qual é a função social desse texto? Então, identificar, reconhecer, né, saber qual é, e a finalidade é para que serve esse texto. Então, o D16, ele tem esse intuito, né, de estimular os estudantes a olharem os diferentes gêneros e entenderem que a sua escrita, a sua intencionalidade é direcionado a um público, né, a um fato, a uma ação dentro desse nosso contexto da nossa língua portuguesa. E faz parte do tópico 2 da divisão da BNCC, da implicações do suporte, gênero e ou enunciador na compreensão do texto, né? Ou seja, é uma habilidade, um descritor que vem dando auxílio para que a compreensão textual ela seja feita, né, por partes, mas que leve o aluno a entender toda a composição dessa escrita também. E o descritor D30, reconhecer os elementos que compõem uma narrativa. Esse bloco do reconhecimento, né, dos elementos da narrativa, nós já tivemos a oportunidade de trabalhar também nas nossas formações locais, com toda a rede, e faz parte de entender todo o detalhamento, né, do estudante ter aquele texto, aquela escrita, a narrativa, independente de qual gênero que compõe aí essa escrita de narrar, né, essa produção textual, para que ele reconheça ali as partes estruturantes dessa narrativa, né, entendendo a sua finalidade, melhorando cada vez mais a sua compreensão e tudo que é solicitado dentro dos textos. Esse descritor, ele já faz parte do tópico 4, né, da divisão da BNCC, coerência e coesão no processamento do texto, né? Um outro aspecto que vai favorecer essa escrita, né? É coerente o que está escrito, né? É coeso, né? Faz parte, né? Quais são os conectivos que estão nesse texto, né? Os acontecimentos estão descritos e escritos de maneira clara e contínua para que tenha coerência, né? Na relação dos fatos e dessa escrita também, e a coesão, né, se faz um elemento está de acordo com o outro, aí os conectivos, as locuções adverbiais, tudo dentro dessa escrita também. Então, esses são os dois descritores e também o assunto do texto, né? Ele vai aparecer, ele vai dando auxílio também para que o aluno possa ter a sua compreensão trabalhada de forma
com mais qualidade, com aspectos que contribuam para isso. O objetivo deste momento aqui é proporcionar estratégias de desenvolvimento de compreensão textual, ou seja, algumas técnicas nós vamos apresentar aqui para que os alunos possam olhar o texto, dominar aquele conteúdo, desenvolver aquela habilidade e ter um rendimento ainda mais dentro do seu aprendizado. Temos também, dentro desses descritores, né, o D16 e o D30, outras habilidades relacionadas, habilidades que vão ficando ali paralelas também. Nós sabemos que quando trabalhamos por habilidade, a gente foca, né, em uma, para a gente mostrar as características, mostrar em que parte do texto ela se apresenta, a minha intencionalidade. Mas, paralelo a isso, nós temos também outras habilidades que vão fazendo parte desse suporte também do texto que é lido. Então, dentro dessas habilidades, nós temos inferir a perspectiva do narrador em uma narrativa literária, ou seja, quem é esse narrador dentro desse texto, né? Que tipo de narrador nós vamos encontrar dentro dessas narrativas? Temos também reconhecer as marcas do discurso direto e do discurso indireto do enunciado de um texto literário narrativo, ou seja, como é que a gente pode identificar essa fala, né? De que maneira ela se apresenta, essa escrita? Eu consigo entender exatamente para quem ele fala ou não? É uma habilidade que contribui também para esses dois descritores. Uma outra habilidade é revisar os conteúdos que tratam da interação comunicativa, com ênfase em seus elementos e funções, ou seja, retomar partes, né, do texto que vão fazendo com que ele tenha elo, ele tenha ligação, ele consiga entender, né, a função de cada parte dentro da narrativa. E reconhecer textos de diferentes gêneros, analisando estruturas e funcionalidades. Também pensando não somente na narrativa, mas em outros textos com técnicas que nós vamos mostrar aqui, que possa detalhar e entender, compreender esses textos, né? Então, a partir de agora, a gente traz um pouquinho desses elementos da narrativa. Dentro desses elementos, como é que a gente pode pensar? Então, elementos da narrativa, como a gente apresenta isso para os estudantes? Então, toda a formação aqui, a gente propõe de uma maneira mais lúdica. Alguns temas, eles são um pouco mais teóricos, né? A gente precisa trazer esse aprofundamento, também fazendo ligação com jogos, com brincadeiras, com a questão das tecnologias, dos jogos digitais, para que esse conteúdo seja quebrado em partes que ele consiga entender. Eu brinco com esse conteúdo e dentro dessa sistematização, da organização ali do material, eu também consigo demonstrar esse aprendizado sem ser somente pela escrita, né, exaustiva ali de estar copiando, fazendo aquelas leituras, a gente trazer essa interação para os nossos estudantes. Então, os elementos que compõem a narrativa, eles são essenciais para que esses fatos e os personagens consigam ter desenvolvimento dentro da escrita do texto. Então, faz parte das ações, tudo que vai acontecendo, cada parte, quem narra, onde acontece, né? Quando aconteceu, em que momento, o ápice ali daquele fato, são elementos essenciais para que se tenha uma narrativa. E quando nós apresentamos esse tema, né, assim, narrativa, nós temos que trazer essas palavras e mostrar essas nomenclaturas e conversar com eles, narrativa. Nós vamos narrar um acontecimento, você vai contar o que aconteceu, trazer essas palavras para que isso soe cada vez mais próximo, né, dessa construção da leitura, da compreensão, dessa oralidade que eles expõem também. Dentro dos elementos da narrativa,
nós podemos mostrar para eles, né, que tipo de textos traz uma narrativa. E buscar deles também o que eles sabem, né? Então, temos alguns aqui: romance, novela, fábula, conto, crônica, né? Uma carta também pode entrar nesse sentido da narrativa, contar um fato ali. Então, trazer com que eles possam entender no dia a dia dele o que é um texto narrativo. E dentro dessa estrutura da narrativa, apresentar as partes estruturantes, né? A apresentação, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho também. Ou seja, mostrar como se compõe essa estrutura maior, né? Em cada parte ali, ela existe o que se deve fazer, quando fazer, a sequência, e essa ordem também. E apresentar de maneira parcial também, a gente mostra o texto, depois nós vamos trabalhando, nessa parte do texto aqui ele apresenta, e mostrar qual é essa parte da apresentação. Não adianta só a gente falar que é no início do texto, que tem ali os nomes, apresenta as características do personagem ou do que vai acontecer, mas trabalhar mesmo, mostrar, olha, nessa parte aqui nós identificamos a apresentação. Olha o que chama atenção nessa apresentação. Nesse outro texto, a apresentação é de modo diferente, né? O que eles têm em comum para que eles possam entender e consolidar mesmo essas habilidades. E dentro desses elementos da narrativa, né, falar um pouquinho sobre a importância de cada um deles dentro dessa construção. Então, esses elementos da narrativa é o que constitui e que determina toda a escrita, todo o desenvolvimento, né, desse texto, do que vai ser escrito ali, né, entendendo cada importância desses elementos. Aí nós temos os personagens, e quando falamos em personagens, a gente precisa mostrar textos que trazem os personagens, né? O protagonista e também o antagonista, os secundários, trazer essa percepção de quem são os personagens, para não ficar somente nesse âmbito, o personagem, aquele que mais aparece no texto, é o personagem principal. Mesmo que no texto, no item, né, em alguma questão, seja cobrado qual é o personagem principal, ele precisa entender quem é o antagonista, aquele que está sempre ali contracenando com o personagem principal, quem são os personagens secundários também, para ele entender, né, ele também conseguir produzir esse texto também com qualidade, com elementos, né, ampliando esse repertório. A partir da hora que dentro desse texto possui mais de um personagem e esses personagens se comunicam com as ações, né, ali que acontecem, as situações de que está proposto o texto, ele tem mais possibilidade de exploração textual, de escrita, né, de conter situações, ações, para ampliar o que ele está escrevendo também. Então, é preciso conversar com eles sobre quem são esses personagens, né, como eles estão presentes ali dentro da história. Maria, porque apesar da pouca participação desses personagens, todos eles têm um papel importante e fundamental dentro da história. Então, muitas vezes a gente fica focando só, ou pergunta quem são os personagens no geral, ou às vezes a gente pergunta quem é o personagem principal. Mas, de repente, a gente pode perguntar também quem é tal personagem na história e qual é a função daquele personagem na história. E, apesar da pouca participação, todos eles fazem parte para construir a história de uma forma que fique mais atrativa, que fique mais interessante para o leitor, no caso. Isso, Aline. E vai dando ampliação de repertório também para a produção de escrita do estudante. Então, no primeiro momento, se eu tenho uma turma que está iniciando a escrita, que está produzindo textos pequenos, eu até posso colocar, olha, o personagem, nós vamos colocar só 2, 3 personagens, mas à medida que vai ampliando, eu vou construindo esse texto com personagens secundários, com ações que acontecem, como, por exemplo, em novelas,
em séries, né? Personagens que também têm vivência dentro daquele contexto, ele precisa entender para, ao visualizar e ao ler, ele consiga identificar quem são todos os personagens e a função de cada um dentro do texto, do vídeo, do que foi explorado ali. Também temos a questão do narrador, e é bem importante, porque nós temos os 3 tipos de narrador, né? O narrador personagem, o narrador onisciente e o narrador observador. Então, é importante também, eu vou apresentar daqui a pouquinho, mais detalhado sobre essa parte da narrativa, esses elementos. Então, destacar para eles quem são, né? Qual é a participação de cada um? Qual é a atitude de cada um dentro dessa escrita? O enredo é como acontece toda a trama ali da escrita, desde o começo, aonde aconteceu, como se encontraram, todo o desenvolvimento. Então, é pensar no início, no meio e no fim, essas ações importantes que acontecem dentro da narrativa. O espaço, né? Se é um espaço também físico ou psicológico, se acontece em um lugar mesmo que existe ou é fictício, é importante também colocar sobre esses espaços e falar sobre ele, né? A nomenclatura de cada um. Se é no quarto, o que pode acontecer no quarto? Se é na beira de um lago, o que caracteriza aquele ambiente também? Falar sobre esse detalhamento que vai enriquecendo essa escrita. E o tempo também, que eles confundem, às vezes, com o tempo verbal, né? E nós precisamos falar que esse tempo que estamos falando é o cronológico, que vai dando dicas do que acontece, e o tempo psicológico, aquele que a gente se remete rapidamente a um espaço que não está mais ali, ou não existe, mas eu chego até ele, visualizo as coisas. Então, esses são os elementos da narrativa que vão compondo essa escrita e facilitando para que esse texto tenha enredo, né, e qualidade na escrita. Dentro da narrativa, a gente precisa entender algumas partes desse enredo. Por exemplo, nós temos aqui o clímax, o tempo cronológico, o enredo, o tipo de narrador. Então, dentro desses elementos, eles vão construindo cada parte. Por exemplo, mostrar para eles, colocar esses pontos dos elementos em cartaz na escola, fazer jogos de associação, que é o clímax, né? É o ponto da narrativa em que se atinge o momento crítico. Por exemplo, numa fábula, nós apresentamos na última formação a Gansa dos Ovos de Ouro. Então, no clímax daquele conto, o que seria? A hora que eles abrem, né, a barriga ali da gansa e não encontram aquilo que ele tanto desejava ali, uma máquina de ouro, né, que faz ovos de ouro. Então, entender qual é o ponto máximo desse texto, esse é o clímax. O tempo cronológico, ele é indicado, né, por dia, horas, meses, semana, aconteceu agora. Algumas palavras também vão demarcando se não existe essa cronologia dos dias, dos meses. Aconteceu agora, né? Faz pouco tempo, alguns minutos. Então, entender essas partes. O enredo, a sequência dos fatos, o narrador. E uma coisa interessante no narrador é que eles pensam assim, é quem conta a história. Mas aí depois nós vamos entender as particularidades desse narrador também. O espaço onde acontece, né, os fatos, o lugar onde acontecem os fatos, o tempo psicológico, aí entra na questão, né, de entender esse tempo, que não é só, eles pensam que é o tempo verbal, não, conversar com eles sobre essas particularidades, ou seja, ali quem é o antagonista? É o personagem que atua contra o protagonista, impedindo de alcançar. Ele está sempre em contato com o personagem principal. Temos aqui o narrador personagem, ele conta na primeira pessoa, ele participa dessa narração, ele mostra ali a sua emoção, a participação. O observador,
ele vai contar a história do lado de fora. Aconteceram, né? Eles estavam, vai trazendo elementos dentro dessa escrita que vão dando suporte para que ele possa. E o conflito ali é o problema que acontece, que é toda a trama para ser resolvida também. E os personagens que vão agindo aí em toda a história. Então, esses elementos da narrativa, nós podemos trabalhar com eles de diversa maneira, através de jogos, né? Nós podemos separar as turmas, colocar quem tem, fazer placas, plaquinhas, a construção com eles também, para que eles possam produzir esse material e também colocar um texto, fazer a leitura do texto. Quem acha que esse momento aqui, que tempo está marcado? Vamos levantar, é o cronológico ou o tempo psicológico? Então, temos plaquinha, porque essas atividades darão o mão na massa, né? O aprender fazendo, praticando, e vai ser marcante para esse momento de aprendizagem dos estudantes conseguirem fazer essa interação também. E aqui tem uma técnica, já apresentei na última formação, e alguns aspectos dele é bom a gente trazer para que possa ser feito na sala. Aqui nós temos a técnica do pente, ele é exclusivamente para a narrativa, porque ele vai trabalhar o P como o personagem, né? Quem é que pratica essa ação da história? Então, nesse pente são todos os personagens. O espaço, qual é o lugar? O narrador, né? Quem é que está contando essa história? Que tipo de narrador é? O tempo, que é determinado ali as ações da narrativa. E o enredo é a sequência dos fatos. Ou seja, nessa técnica do pente, a gente pode, em primeiro momento, fazer separadinho, com texto paralelo. Mas a intenção é que o estudante consiga entender e falar, vamos fazer o pente desse texto? Então, quem são os personagens? Eu vou marcando dentro do texto. Eu preciso trabalhar com esse texto e colocar essas técnicas para que os estudantes possam fazer dentro dessa escrita. Então, eu pego o texto de um outro grupo, faço grupo pequenos em ilhas na sala, pego o texto do grupo 1, do 2, troco e vou pedindo para eles identificarem, vamos fazer a correção, todo mundo? Então, é importante mostrar, são técnicas, né, que vocês podem agregar ao dia a dia de vocês. E dentro dessa técnica do pente, quando a gente fala, e os personagens, explicar para ele, né, que o personagem é qualquer que pratique essas ações, né, qualquer ser que está ali dentro dessa construção, participando, e ele não precisa ser só humano, né, ele pode ser animais, seres, né, fantasiosos também, eles vão criar. Existem umas sugestões de criação de texto que vem caixinhas que a gente vai pegando essas partes e colocando para que eles possam construir esse enredo com detalhes também. Então, nós temos os personagens, que são divididos também em 3 categorias. Principal, antagonista. Por exemplo, aqui, trazendo um pouco para que eles possam entender quem são esses personagens, temos aqui a exemplo do filme ou do livro da escrita do Harry Potter. Então, quem é o ator principal? É o Harry Potter, né? Trazendo ali essas ações do texto. Quem é o antagonista? É o Lord Voldemort, né? Que trabalha ali a todo momento, é o rival dele, que vai provocar ações para que o Harry aconteça algumas coisas ruins com ele dentro daquele enredo. Então, mostrar para ele quem é o principal e quem é o antagonista, mostrar fisicamente mesmo, olha só a atuação desse personagem, são todos personagens, mas atuam de diferentes formas dentro, tanto da escrita quanto do vídeo. E os coadjuvantes, que é todos aqueles amigos ali que fazem parte daquela escola. Tem o Rony, tem a Hermione, que são os personagens coadjuvantes ou secundários também. Então, dentro dos personagens, a gente pode estar trazendo tanto leitura
quanto filmes, que eles possam identificar essas partes da narrativa. Então, mostrar mesmo, olha, vocês vão assistir tal filme, identifiquem quem é o personagem principal, quem é o antagonista, quem é o coadjuvante, porque isso vai marcar esses aprendizados dos estudantes, e não só de uma maneira teórica também, ali dentro do livro, escrevendo, mas eles vão poder visualizar e levar para vocês também isso. E uma outra técnica é o LAGAF, né? Muitos de vocês já viram. Algumas partes nós já trabalhamos do LAGAF, como, por exemplo, LAGAF, a linguagem do texto, se essa linguagem é formal ou informal, como que ela aparece no texto, quais são as particularidades de uma linguagem, de uma escrita, que ela pode deixar de ser formal para informal, o aspecto tipológico, ou seja, esse texto ele é um texto narrativo, descritivo, injuntivo. Que tipo de texto é essa escrita? O gênero textual, né, o que ele é? Se ele é uma fábula, um conto, um post, uma música, uma propaganda, um cartaz. E dois aspectos que são novos para exploração aqui nas nossas formações é o assunto e a finalidade do texto. Então, o assunto é mostrar para eles que o assunto é aquilo que mais está evidente no texto. Ou seja, se eu tenho a questão de um bullying, quais são as ações que estão aparecendo ali? Se eu tenho uma fábula, o que está acontecendo dentro daquele texto? Culmina para quê? Então, mostrar que o assunto é aquilo que mais se repete dentro do texto para que aconteça. E a finalidade do texto é para que esse texto serve, né? Por que ele foi escrito? Qual o objetivo dele? Trabalhar essa sigla, que é o LAGAF, e nós podemos fazer a intenção, um LAGAF diariamente, passar para casa. Então, vamos fazer um LAGAF de um texto. O LAGAF significa o quê? Linguagem, aspecto tipológico, gênero textual, assunto e finalidade. Mas, para isso, eu preciso também mostrar, né, o conteúdo, todas essas partes do texto. Posso apresentar dessa forma? Posso. Eu coloco ali e vou mostrar para o aluno essas particularidades. Ou se eu também quero partir do todo e depois mostrar essa sigla, também consigo articular com a minha turma. Eu trouxe aqui para que vocês façam comigo aí, viu, Aline? Se alguém responder aí no chat, é um LAGAF desse gênero textual. Tirei do material do Educaju, do caderno 2, e eu trouxe aqui para a gente poder construir um LAGAF desse gênero aqui, né? Então, vamos ver quem é que pode me ajudar aí para a gente colocar. Qual é a linguagem desse post? Ela é formal ou informal? Vamos aguardar, porque às vezes demora um pouquinho para escrever, não é? Vai cair, né, Aline? É. Deixa eu olhar aqui no celular também, se tem alguém respondendo. Está aqui no chat, pronto. Alguém pode falar também oralmente, tá, gente? Quem quiser pode abrir o microfone e falar. A Paula disse que é informal. Vamos ver, Paula. Então, temos uma linguagem informal. Formal. Qual é o aspecto tipológico dele? Ele é um texto narrativo, argumentativo, vamos lá, poético, descritivo. Qual é o aspecto tipológico? Eu acho que do texto, assim, o aspecto tipológico é o que os alunos podem ficar confusos um pouquinho e sentir mais dificuldade. Então, ele é um texto expositivo, porque expositivo, informativo, colocando ali, propondo a sua intenção dentro desse post. A Paula disse que não perguntou se era um texto informativo. Expositivo, ele está colocando ali a campanha, mostrando. Agora nós temos o gênero, né?
textual, que eles acabam sempre, a maioria deles acabam acertando, é uma campanha de conscientização, e campanha é diferente de cartaz, que algumas pessoas acabam confundindo. O cartaz, ele fica exposto e informando ali. A campanha, ele tem essa intenção de conscientizar sobre o que está sendo proposto ali. Então, esse gênero é uma campanha de conscientização. O assunto do texto fala sobre bullying, né? Nada de bullying, respeito é bom e eu gosto, né? Então, ele traz isso assim muito evidente, muito claro ali. E a finalidade do texto é conscientizar que essas ações prejudicam, né? Tanto quem recebe e quem faz também vai danificando também o seu desenvolvimento. Então, vejam como é simples fazer esse LAGAF, e a gente traz muitos aspectos de vários conteúdos, né? Dentro desse texto. Oi? A professora Lidiane disse, tem a campanha publicitária, que é diferente dessa. Exatamente, porque a campanha publicitária, ela tem a finalidade de vender um produto. Exatamente, professora. Essa é uma campanha de conscientização, diferente da publicitária, que acaba tendo que vender um produto também, exatamente. E esse LAGAF e o Paint é interessante, né, Maria? A gente deixar sempre exposto em uma parede da sala, dizendo o que significa, e quando a gente for fazendo, eles vão olhando, vão vendo o que significa cada letra dessa, para quando eles forem praticar, eles só dão uma olhada e já conseguem identificar. Ou no caderno deles também é sempre bom ter. Isso mesmo, Aline, a gente pode imprimir, colocar ali, deixar na sala, pedir para que em algum momento eles vão lá, copiem, façam, brinquem, pode colocar um em cada lado da sala, fazer algumas atividades para dinamizar. Essa garotada, eles não gostam de ficar muito parados, então se a gente trouxer algumas atividades que eles vão poder se mexer, se movimentar, eles vão junto, né? Eles gostam de produzir também. Então, esse é o LAGAF, ele é muito simples e a gente trabalha. Agora, quando eu vou falar de linguagem, eu preciso mostrar para ele o que é uma linguagem formal, o que é uma linguagem formal, a norma culta, coloquial, trazer esses termos também para eles. E dentro das avaliações são cobrados exatamente assim, qual é a linguagem desse texto? Qual a finalidade, qual o objetivo também? E dentro do aspecto tipológico, eu posso trazer, deixar exposto ali na turma que tipo de gênero textual contempla cada aspecto tipológico. Eu vou mostrando para eles o narrativo, né? Quem se enquadra, quem é o conta, fábula, romance, autobiografia, para que eles possam vivenciar e saber, então, se eu tenho uma notícia, ela é expositiva, né? Se eu tenho uma crítica ou uma resenha, é argumentativa. Por quê? Porque ela precisa convencer o outro do seu ponto de vista. Se eu tenho uma receita, um manual, é o quê? É injuntivo, procedimental. Ele me ensina a fazer algo, se eu seguir esses passos, dará certo. Então, eu vou deixando também exposto para que eles possam entender. E a finalidade do texto, né? Ela tem essa intenção do objetivo do texto. Qual é o objetivo desse texto? A intenção, para que ele serve, né? Então, eu vou mostrando para eles que toda a finalidade, ela tem o objetivo da comunicação. Essa comunicação, seja oral, né? Escrita, verbalizando ali o que está, a intenção é essa comunicação. Eu trouxe aqui um joguinho, vou compartilhar aqui com vocês, para que vocês possam ver. Já são materiais que estão disponíveis, a gente só precisa fazer aquele refinamento de tem alguma coisa que não seja adequada, eu levar para a sala, realmente tem a ver com o meu objetivo, com o meu planejamento. Vamos ver se alguém participa aí. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui para a tela maior. Enquanto você vai colocando, a Célia disse, gostei da ideia, farei, espalhei textos musicais trabalhados no primeiro semestre, farei o LAGAF e o Paint. Obrigada. Isso aí, legal, professora. Olha só, eu trouxe 2 jogos aqui que vocês podem pegar o retroprojetor da escola, projetar, colocar lá e fazer
atividades. E isso tudo vocês também podem inserir depois a matemática. Alguém ficar ali anotando qual foi o grupo que respondeu mais, quem foi mais rápido, quem errou mais, para a gente fazer uma tabela de dupla entrada e fazendo gráfico de desenvolvimento também. Vamos lá, Aline? Vamos aqui. Olha só. Para que serve esse texto? Eu trouxe esse joguinho para mostrar a escrita. Então, em alguns momentos, o item vai vir escrito assim, olha, para que serve esse texto? Né? Então, aqui eu tenho um bilhete, colocando as ações, e para que ele serve? Para divertir o leitor, transmitir um recado, ou ensinar a preparar algo. Vocês podem ir colocando as respostas já, quando aparecer aqui. Vou falar, para um recado, letra B. Exatamente, meninas. Olha só, nessa outra pergunta, qual a finalidade desse texto? Então, nós precisamos levar esses enunciados para os estudantes com esses termos, né, Aline? Na nossa avaliação formativa, nós percebemos que alguns itens, ao trocar o termo, os estudantes erraram a pergunta. Por quê? Precisa da ampliação de vocabulário. Eles precisam estar familiarizados com os vocabulários do material. Do conteúdo, né? Do gênero ali. Do conteúdo, sim. Ele precisa estar familiarizado com esse vocabulário, para quando ele for fazer algum tipo de atividade, quando alguém fizer algum tipo de pergunta a eles conseguirem responder com propriedade. Exatamente, Aline. Enquanto você foi falando, eu já fui passando aqui. Por exemplo, qual a função desse texto? Né? É informar, ensinar ou divertir? Ensinar, por quê? Oi? E é interessante também que esse tipo de pergunta, ela vem desde os alunos do segundo, terceiro ano, acho que acredito que pega também esse tipo, qual a função do texto, para que serve esse texto? E depois ele já vem, qual a finalidade desse texto? Então, é um assunto trabalhado desde quando eles são menores, em outras turmas anteriores, para quando chegar aí que a gente perguntar qual a finalidade, a que se propõe, eles conseguirem identificar com facilidade. É a progressão, né, Aline? A gente apresenta ali, esse texto serve para quê? No quinto ano, qual a finalidade, qual a função desse texto? Ou seja, o repertório desse estudante, ele vai ampliando também a forma comunicativa dele. Por exemplo, aqui, ele vai ensinar algo, porque ele é um texto que injuntivo, tem um passo a passo, então nós vamos mostrando para eles. Aqui tem vários itens, tem um outro também, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Aqui tem uma reportagem falando sobre as crianças surdas, mostrando, então, esse texto, ele está para informar sobre um acontecimento, divertir o leitor ou convidar para uma festa. Informar sobre algo que está sendo colocado na sociedade, sobre uma ação. Então, nós vamos mostrando como o texto acontece, qual é essa estrutura do texto. Por exemplo, numa poesia, né? Para que serve uma poesia, esse texto? Para expressar os sentimentos, sensibilizar. Então, dentro desse texto, dessas atividades, tem várias formas de escrita desse texto. Eu vou parar aqui, que tem um outro slide também. Voltando. Então, essas atividades a gente pode encontrar e fazer também, criar jogos para eles. E aí, retomando aqui a tipologia, que ela vai nos auxiliar dentro desse aluno entender qual é essa finalidade e o assunto desse texto. Então, a narrativa, né? Quais são os gêneros que acontece predominantemente essa parte? Quando eu pergunto o que uma crítica faz, o que um dicionário coloca, a tipologia já vai dar auxílio para esse aluno entender qual é essa finalidade do texto. Então, é importante retomar a questão da tipologia, com textos que ele conhece, e fazer uma associação com o cotidiano dele. Quando você quer pedir para você passear, o que você faz? Se seus pais ou responsável falar não,
Você justifica. Quando você justifica, você está fazendo o quê? Argumentando porque você quer. Então, trazer essas comparações do cotidiano para que eles possam entender. Aqui é a amostra agora de como isso acontece dentro do nosso material, do Educaju. Eu peguei exclusivamente as atividades do bloco de revisão do caderno 1 e do caderno 2. Por exemplo, aqui. Nós temos aqui, leia o texto e responda. Não temos medo de incomodar a concorrência. É uma campanha publicitária. O foco desse cartaz aqui é vender esse produto. Só que para que o aluno entenda qual é o objetivo desse texto, vejam que aqui no caderno já veio pedindo o objetivo. E algo importante para falar para vocês que esse bloco de revisão, eles têm a mesma característica da escrita, do layout, das avaliações que os alunos passarão, né, essas avaliações externas que acontecerão também. Então, voltando aqui ao item, quando ele coloca assim, não temos o medo de incomodar a concorrência, e eu tenho um urso polar, né, grande, né, e tenho em cima, ou seja, é uma outra marca que fala sobre uma marca que já é grande, potente no mercado, mas que eles são pequenos e eles vão encontrar ali. Eu preciso mostrar o detalhamento desse cartaz, dessa campanha publicitária. A finalidade aqui, o objetivo desse texto, o que seria? Anunciar uma campanha de proteção ao urso, né? Convencer sobre a qualidade do produto, denunciar os casos de maus tratos animais ou uma apresentação artística. Então, eu preciso detalhar as partes, né, dessa campanha para que esse estudante consiga entender que é convencer sobre a qualidade do produto. Por quê? Quando ele coloca ali, não temos medo de incomodar a concorrência, eu vou para essa leitura. Qual é a concorrência? Uma grande marca do mesmo produto. Então, eu sou pequeno, mas eu entro para o combate, né? Eu estou ali no mercado. Então, mostrar essas particularidades, que isso vai dando qualidade ao desempenho dos estudantes também. Aqui um outro item, que é uma informação, uma reportagem sobre o menino que morre após cair da rede. Aqui, neste item, já veio a finalidade desse texto divulgar a campanha infantil, ensinar a socorrer uma vítima, informar sobre um tipo de ação médica ou noticiar um acontecimento real. Ou seja, ele precisa entender, né, as diferenças de alguns distratores, que aí nós temos aqui o gabarito, né, que é o descritor que está sendo solicitado, que é a finalidade do texto, e temos os distratores também. Ou seja, é aquela resposta errada do estudante, mas que me dá um suporte para entender em que estágio de consolidação está essa habilidade. Então, dentro dessa escrita, qual a finalidade do texto? Noticiar um acontecimento real. E eu preciso pegar esse texto e mostrar. O caso foi registrado no bairro tal. Inicialmente, o acidente ocorreu em casa, perto da residência da família do garoto. Mostrar partes que vão me dar suporte para dizer exatamente isso. Isso aqui é um acontecimento real. Aconteceu, foi em tal lugar, neste tempo. Uma outra atividade também do material, que veio com o termo finalidade, e é importante mostrar essa troca. Vai vir objetivo, para que serve o texto, a finalidade do texto, a função social desse texto. Então, é importante aumentar esse repertório sobre esse descritor dentro das diversas formas de solicitar a resolução do item. Por exemplo, aqui, vamos escrever sobre monstros com uma descrição bem legal. E lá no item ele solicita. A finalidade desse texto é apresentar uma opinião sobre um filme, descrever os personagens, ensinar a enfrentar situações de medo ou narrar uma história de assombração. O estudante precisa entender aonde está a ação, né, desses verbos aqui. Ele está apresentando, para descrever, para ensinar ou narrar. Então, eu vou chamar a atenção para o verbo, que vai indicando ali a ação. Então, aqui ele fala planejar, você vai escrever, e uma das partes que vai dar esse direcionamento ao fim, leia a sua produção,
e avalie se conseguiu atingir seus objetivos de escritor. E vamos escrever sobre monstros. Então, dentro dessa atividade, ele vai descrever os personagens e a trama de um filme, seguindo ali esse passo a passo. Ele pode confundir um pouquinho, porque vem o detalhamento, mas precisa estar observando esses aspectos. Alguns outros recursos que nós podemos utilizar são jogos, né? Que são jogos simples, fazendo uma releitura do jogo do dominó, em que a gente coloca partes e encontra. Aqui, especificamente, a gente coloca o que acontece dentro de cada gênero. Por exemplo, aqui, receita. Aqui já tem coordenadora. Estou passando aqui, agradecendo o seu apoio. Dentro desse aspecto, se encaixa em quê? Em um bilhete. Ele coloca ali, né? O que é? Vive batendo em você, mas é bom para a saúde. Ou seja, uma adivinha aqui. Então, fazer atividades que eles consigam vivenciar não só o que é como a finalidade, mas mostrando ali também partes desses gêneros textuais. E aqui eu consigo contemplar diversos gêneros em uma atividade. E aqui embaixo tem umas que é para confundir, tem 4 erros, para que eles possam reorganizar, né, depois de concluir todas as jogadas. Um outro joguinho aqui que eu trouxe para vocês, que eu achei importante, é a forma como ele vem a nomenclatura para trabalhar a finalidade do texto. Por exemplo, olha esse joguinho aqui, ó. A voz que conta a história. Quem é a voz? Né? Aí nós vamos colocar o quê? O narrador. Ele não pergunta assim, quem é o narrador? Que tipo de narrador está nesse texto? Mas quem é a voz? Por exemplo, aqui, acontecimento da história. O que significa os acontecimentos da história? Está em que parte? É o narrador? É o enredo? É o tempo? É o quê? É o enredo. Um enredo que vai mostrando tudo que vai acontecendo. Outro joguinho aqui. Quem participa dos acontecimentos da história? Olha que pergunta interessante formulada, né? Quem participa dos acontecimentos? Quem? Quem faz as ações? Os personagens. Então, a forma como a gente também pergunta para os estudantes, eles precisam pensar e nós vamos podendo observar se realmente eles aprenderam. Ó. Momento e ordem dos acontecimentos da história. Momento e ordem. Isso significa o quê? Organização. Organização, um fato acontece atrás do outro. A gente pode falar que isso é sobre o quê? Sobre o tempo, né? De cada... Opa, que foi sem querer. Maria, e mesmo assim, quem não tem o acesso à internet, na sala de aula, quem não tiver acesso a um data show, por exemplo, para expor lá, pode fazer isso num joguinho fácil com um cartaz, com cartolina, coloca os espaços que precisam identificar, localizar, reconhecer. Então, assim, são jogos que a gente mostra no digital para facilitar também aqui a exposição, mas que pode facilmente ser levado para a sala de aula e ser feito no papel, ser feito no... Produzir com eles, né, Aline? Exatamente, eles podem produzir. Fazer oficina mesmo, olha... nós precisamos pensar nas perguntas da narrativa, nós precisamos pensar nas perguntas de análise textual, que aí entra o LAGAF, da narrativa entra ali o Pente também. Então, eu posso construir, tal grupo vai construir algumas perguntas, esse material, e eu construo aqueles jogos também gigantes, ou plaquinhas, ou como a Aline falou, jogos de cartas, para colocar. Então, eu posso produzir, tirar do meu próprio material, olha, tem o texto aqui do livro, vamos reproduzir essa escrita desse texto, vamos fazer essas ações, e eu trabalho muitas habilidades importantes na compreensão textual. Quando eu trabalho ali linguagem, aspecto tipológico, né, os tipos de personagem, eu trabalho muitos conteúdos de uma forma lúdica, de uma forma integrada, dentro do que a gente precisa para ampliar o conhecimento dos nossos estudantes. Então, assim, foi
o que nós trouxemos dentro desse bloco de análise textual. Uma outra sugestão é fazer até um jogo de trilha também, né? Com eles, com perguntas e respostas, com grupos de competiçõezinhas assim, que eles vão identificando e vão pensando no que significa cada ponto desse da narrativa, dos textos também. Exatamente. São possibilidades. Criar com eles as trilhas, né, Aline? Vamos pensar, pegue esses aspectos do texto, e o que vai acontecer? Pule 3 casas, fale um poema, diga um gênero textual de um texto que você segue um passo a passo, que gênero é esse? Então, a gente vai fazendo, buscando atividades. Quando a gente pensa em ludicidade, não é só a brincadeira. A ludicidade é tudo aquilo que envolve de uma maneira dinâmica, com prazer, essas atividades também. Então, trazer essa ludicidade nesses formatos, né? Então, hoje foi... para eles também é uma forma lúdica de ensiná-los, não é? Então, assim, são formas que a gente pode levar para a sala de aula, e tenho certeza que, assim, o aprendizado vai ser riquíssimo para eles, e sempre, como eu disse, sempre está exposto lá nas paredes, que é onde eles têm fácil acesso a qualquer tipo de informação. Usar os espaços aéreos da escola, fazer testes de movimento com elástico, que eles possam puxar, fazer a leitura e devolver, usar os espaços assim das escadas, mas são ações de movimento, não é para colocar ali e deixar a vida inteira. Então, eu vou colocar isso, deixar 2 semanas, eu vou colocar isso. Você sabe o que é um poema, as partes de um poema? Você sabe o que é uma crônica? Você sabe o que é um anúncio publicitário? Olha, tire ali. Do outro lado da parede tem a resposta, então a gente movimenta. Olha, você sabe construir uma fábula? Se você for lá no hall da secretaria, você vai encontrar a resposta. Então, eu movimento esse aluno e trabalhando também a curiosidade, né? Não só a curiosidade estética ali de ver a beleza, mas a epistemológica também, que é o desenvolvimento e a construção do conhecimento desses alunos. Então, eu vou deixar agora abrir aqui para vocês perguntarem, comentarem. Eu e a Aline, nós agradecemos esse momento também. Eu vou parar de compartilhar. Foi lindo. Maria, a professora Célia, disse assim, as lâminas dessa apresentação riquíssimas serão compartilhadas no grupo. Estou printando tudo que posso por aqui. O dominó ela amou. Então, assim, sim, a gente pode compartilhar, não é, Maria? A gente não compartilha o slide, né, Aline? A gente põe o link da formação para assistir, né? Para poder assistir. Agora, o material aqui, tanto do pente, do lagaf, quanto do dominó, são materiais que a gente pode disponibilizar em PDF para vocês utilizarem sim. Inclusive, na última formação, eu entreguei um material mesmo físico da técnica do pente, do lagaf colorido, a CEMED providenciou para os professores, e esse também dos elementos estruturantes da narrativa, também colorido para vocês, e outros materiais, né? Mas a gente disponibiliza o link do vídeo, que fica lá no nosso canal do YouTube das formações, né, Aline? Para revisitar as formações. Mas não deixem de participar aqui conosco. E quero agradecer, olha, nós somos 49 professores. Maria, antes, assim, também tem a presença de professores de primeiro, de terceiro ano, de quarto, quinto, que estão aqui também. E, assim, a gente agradece muito a presença, porque assim, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre evoluindo, né? Para levar para os nossos alunos. E hoje a gente tem uma turma, mas no próximo ano a gente pode ser outra. Então, é sempre bom essa troca de conhecimento com vocês, viu, gente? Muito obrigada pela participação. Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem aqui que eu não vi para... Eu acredito que não, Maria. Eu acompanhei aqui. Se a gente tem alguma dúvida, Aline, a gente manda. Quando a escola pede, a gente envia os slides para eles também, né? É que eu falo da formação da noite, a gente nunca enviou, porque também não foi solicitado. Geralmente a gente envia das outras formações, mas a gente pode mandar sim todo o material que a gente produz aqui para a formação de vocês, para vocês olharem o material. Alguém gostaria de pontuar? Não, então, se não
A gente agradece, né, Maria? Se não tem mais nenhuma dúvida, não tem dúvidas, então a gente agradece a participação de todos vocês. E convidar, né, Aline? E convidar, sim. Esperamos vocês na próxima terça-feira. Olha, tem professor do segundo ano também, verdade. Ai, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindos. Espero que vocês na próxima terça-feira com matemática. E até novembro estamos aqui juntos, viu? Contamos com a presença de vocês e muito obrigada a todos. Obrigada, parabéns, Sheila. Maria. Obrigada, Sheila, que está aqui conosco na gravação. E as colegas também, né, que estão, a nossa coordenadora Patrícia está aqui também assistindo. E obrigada, professores, por estarem aqui. Espero que vocês tenham gostado. Terça-feira, no mesmo horário, aqui às 19h15 até às 20h15, nós estaremos aqui. Obrigada, Mônica, professora Ruth, Osana, professora Lúcia, né? Cadê? Que estava, Lúcia, não foi na formação, mas está aqui, Lourdes. A gente colocou a lista de presença de novo lá no chat, tá? A Dulcileide do Bebetiúba tem. E parabéns a todos os coordenadores da escola. Hoje é dia do coordenador pedagógico. Eu sei que sempre tem coordenador também aqui participando. Parabéns a todos os coordenadores da nossa rede. Sheila, pode parar a gravação. Pronto, obrigada, Sheila, mais uma vez.